o primeiro elemento que chama a nossa atenção quando a gente observa a figura dele é justamente os olhos dele em formato de amêndoas. Claro que não, é a cabeça gigante de elefante que tem em cima do corpo dele. E que ela não ela vai representar nada mais do que a própria realidade material, ok? Se a gente parar para pensar, a quantidade de comida que é necessária para manter um elefante bem alimentado é gigantesca, assim, sabe? Então, por si só, esse aspecto da cabeça, ela já faz uma correlação com a abundância. Antigamente, na Ásia, só alguns reis e uma galera muito poderosa, eles tinham essa capacidade de sustentar um elefante como meio que um animal de estimação, justamente por conta de, acredito eu, que a população média, assim, na época hindu, eles não tinham condição de, tipo, ter um elefante em casa, assim, tipo, à toa, sabe? Eu acho que a Então, população média não tem até hoje, assim. inclusive até hoje. Então, porque é muito gasto, é muito custo, principalmente com comida, sabe? Então, isso fez que, gradualmente, esse símbolo do elefante, ele tem se relacionado com realeza, poder e principalmente a realidade material. O elefante selvagem, por sua vez, ele vai ser, também como o Diego já citou, um animal imparável. Ele tem pouco ou quase nenhum predador natural. E isso vai dar para ele uma característica de ser favorecido pelos deuses. E além disso, quando o elefante macho quando ele tá em mus, que é basicamente quando ele tá sexualmente excitado, famoso nucio, ele vai ficar completamente descontrolado e agressivo. Então também surge esse símbolo de uma paixão obsessiva. Só um comentário antes da a gente continuar. Quando eu falei que o elefante ele era associado com esse símbolo de realeza e de poder, também a gente pode citar justamente que a própria Lakshmi, que é uma deusa hindu da prosperidade, ela geralmente ela é representada ao redor não, rodeada por elefantes. A gente contextualiza o elefante como esse símbolo de materialidade, de riqueza, de paixões materiais, né? E aí você pega essa cabeça de elefante, que simboliza tudo isso, e coloca no corpo de um homem, né? E aí você junta esses aspectos com aspectos de intelectualidade humana, e a intelectualidade humana se torna um instrumento pelo qual se controla toda essa energia selvagem, essa energia natural, essa energia bestial. Então quando Shiva e Shakti, né, no caso na forma de Parvati, juntos eles formam Ganesha, eles chamam a atenção dos próprios devotos deles, né, através dessa história de origem, né, que se tornou tão popular, para que tomem consciência de seu lado animal. A partir do momento em que se conquista esse aspecto animal de si próprio, a partir daí é possível superar o medo e as necessidades materiais. Isso, né, graças a isso, é possível atingir uma evolução maior como ser humano. Saindo um pouquinho do foco na cabeça justamente do Ganesha, que é ela bem chamativa, assim, quando a gente olha para a imagem, uma das coisas que também estão ali representadas seria, no caso, o corpo humano. E nesse caso, a gente tem justamente um corpo um pouco mais rechonchudinho. Isso vai justamente simbolizar ali a fartura e a sorte em todos os aspectos. Um paralelo que eu gosto de fazer é justamente com aquela imagem do Buda gordinho que a gente tem, sabe? Então, claro, nesse caso, a fartura e o sucesso, no caso de Ganesha, não seria só pro lado espiritual, que nem ocorre na situação de Buda. Por que Buda tem essas representações dele gordinho e dourado? Não é porque ele come um monte, não é porque ele representa esse lado material, mas sim justamente porque ele tá cheio de alguma coisa, que nesse caso daí seria os princípios ali mais budistas. Mas no caso de Ganesha, isso vai representar justamente prosperidade, justamente em alguns aspectos da nossa vida. Eu venho de uma parte da minha família tem japonês, né? Descendentes japoneses. E o pai, né, dos meus primos, que ele é japonês, veio do Japão mesmo, não é descendente só. Eles tinham um Buda bem grande no meio da sala. E eu sempre achei muito interessante que eles enchiam aquele Buda tipo de mel, de moedas. E justamente também trazendo um pouco dessa coisa da materialidade. Mas sempre lembrando que esse Buda gordinho, como tu fala, ele é meio que uma representação estética, né? De um ideário, né? Não especificamente do plano físico, mas aí, como tu mesmo disse, de um plano mais
filosófico, intelectual e espiritual, né? Um dos nomes do Ganesha, né, o Vakratunda, aquele que possui uma tromba curvada, indica que essa tromba sempre está torcida para um dos lados, tradicionalmente com o lado esquerdo, que é onde fica o nosso coração. Quando a tromba está curvada para esse lado, ela indica o mundo material. Quando ela está curvada para o lado direito, significa o lado espiritual, representando um aspecto mais ascético mesmo. Puxou um pouco o pai, né, nesse caso. A primeira forma é a que geralmente é mantida nas casas para atrair justamente prosperidade, e a segunda é mais usada em templos, né, só para colocar também essa parte do simbolismo da tromba. Isso que eu acho legal em estudar a simbologia das religiões, justamente, não só das religiões, mas a simbologia em geral, porque o menor detalhe possível, tipo, a questão da posição da tromba, justamente isso já altera todo um contexto, sabe? Eu vejo isso principalmente na moeda americana, na nota de $1. Eles têm, não relaxem, eu não vou falar do símbolo Illuminati, mas eles têm uma imagem de uma águia, que ela basicamente vai representar ali justamente o governo dos Estados Unidos. E essa águia, ela vai ter nas patinhas dela, uma ela tá segurando um ramo de oliveira e a outra ela tá segurando um punhado de flechas. E a posição da cabeça da águia já indica muita coisa. Que a águia ela tá olhando justamente para a direção do ramo de oliveira, mas representando, simbolizando que ela olha para a paz, ela foca na paz, mas também na outra mão dela, ela também tá segurando esse poder bélico, sabe? Então é algo muito interessante de se notar. Que até mesmo em representações, caso você, sei lá, compre, vai lá numa loja esotérica, por exemplo, e compre o Ganesha com a tromba apontando para um lado diferente, sim, pode dar uma certa alteração ali no significado da entidade. Isso que eu acho muito da hora. Por isso que é importante sempre estudar o simbolismo, né, antes de você comprar qualquer estátua de qualquer coisa, de qualquer religião, ou tatuar na sua pele, por exemplo, alguma coisa, né? Muito importante esse estudo um pouco mais detalhado, para você ver o que exatamente que você está simbolizando. Eu posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Sim, sim. Eu tenho. Falou em tatuar na pele, né? Eu tenho o Ganesha tatuado na minha mão inteira aqui. E, cara, olha que engraçado. Eu sabia dessa questão da representação. O fato anedótico. Eu sabia dessa representação da tromba virada ou para um lado ou para o outro, o que significava. E aí, como eu fiquei indeciso para qual lado que essa tromba ia estar virada, né? Eu resolvi deixar ela reta para baixo, pegando um pouquinho dos dois. Justo. Como bom, né? Vou em cima do muro quanto a isso, ficou para baixo mesmo, daí eu pego um pouquinho de cada. Como é pra vida inteira, é melhor deixar equilibrado. E continuando nessa questão do simbolismo, a gente tem os objetos que o Ganesha segura, né? Nas várias mãos dele, né? E os principais, aí, a gente vai ter vários aí. Se você pesquisar na internet imagens de Ganesha, você vai ver que varia muito. Mas os mais tradicionais são o Paracho, né? Que é um machadinho, e a Pacha, que é uma espécie de laço que está preso ali com um nó. O machado ele vai simbolizar a capacidade de cortar as coisas em pedacinhos e analisar elas separadamente. E o laço vai ser o inverso disso. Ele simboliza a união daquilo que está rompido, quebrado ou separado. Então, quando você usa o machado, né, ele simboliza olhar para uma floresta, né, fazendo uma analogia, né, olhar para uma floresta e ver as árvores que compõem ela, né, cada uma das árvores. E Pacha, né, que é o laço, é você olhar para as árvores, né, para cada uma das árvores e conseguir entender que aquilo forma uma floresta, né? Então é uma analogia para como o ser humano que observa cuidadosamente a realidade material, ele consegue através dela enxergar também a realidade espiritual. E como eu disse, né, você vai ter outros objetos sendo segurados por Ganesha também, né? Você tem em algumas estátuas, né, pinturas, você tem representações do aguilhão de elefante, né, que é chamado de Ankusha, que ele possui, né, quando ele era usado, né, por soldados, né, que utilizavam elefantes ou pessoas que utilizavam ele como meio de transporte, esse aguilhão ele era usado para estimular o elefante para andar e ao mesmo tempo você segurava ele, né, você puxava quando você queria que o elefante parasse, né? Então ele vai simbolizar esse aspecto dual de encorajar, né, de estimular e também o aspecto de restrição, né, de segurar. E ambos ao mesmo tempo, né? Uma coisa só que simboliza as duas coisas. E o ser humano, ele também, né, fazendo uma analogia, ele possui um lado animal, né?
e também um lado espiritual, só que nenhum desses lados pode ser exacerbado, senão você vai ter um desequilíbrio, né? Então o aguilhão ele atua, né, como um simbolismo de você equilibrar as duas coisas, né? A agressividade, né, a bestialidade e também o espiritual. Também é possível a gente encontrar algumas imagens de Ganesha segurando um pratinho de doces, que no caso seria uma coisa que a gente chama de modaka, e que é um tipo de bolinho de arroz, que ele também é considerado uma das oferendas favoritas da divindade. Então, fazendo um paralelo, seria tipo oferecer uma vela para um santo, só que no caso uma vela comestível. Tem as oferendas, né? Elas são práticas comuns em todas as religiões, né? Eu posso estar generalizando, mas, cara, é muito difícil não ter algum tipo de oferenda em todas as religiões que a gente estuda. Claro, eu tô falando todas, né? Mas eu tô falando assim, todas as que nós conhecemos, temos alguma ligação de alguma forma ou estudamos. Eu ainda não encontrei uma que não tivesse algum tipo de oferenda, né? Claro que tem aí milhões de religiões, então é difícil generalizar. Eu quero falar um pouco da questão da presa quebrada, porque ainda nesse assunto da tatuagem, o tatuador me perguntou, né? Por que esse elefante aí, esse elefantinho, por que esse elefante ele tem uma presa quebrada? E aí, essa explicação que a gente tem, né, ela é muito legal, porque ela fala um pouco da oferenda e um pouco do sacrifício. Então, tipo, muita gente se pergunta por que ele tem uma das presas quebradas, e às vezes ele aparece, inclusive, segurando ela numa das 4 mãos, em algumas das versões. Um dos seus nomes, inclusive, é Ekadanta, aquele que possui apenas uma presa, evidenciando que essa é uma das suas mais notáveis características. Todas as imagens que eu vejo, que eu vi, na verdade, na época para fazer referência do desenho que foi feito para eu tatuar, elas tinham a presa quebrada, ora direita, ora esquerda, mas sempre tinha uma quebrada. O lado ele não é consistente, justamente como eu falei. Um elefante com as 2 presas, ele é selvagem e é agressivo. Mas se ao romper uma delas, ele se torna domesticável e dócil. Tem várias histórias de como, onde, quem quebrou a presa dele, né? E a mesma acabou tendo várias utilidades para o deus. Dentre elas, escreveu o grande épico Mahabharata. Dentre elas, escrever o Mahabharata para aviá-la. Aos que argumentam que a presa quebrada significa um rompimento de qualquer tipo de dualismo, ou também a necessidade de sacrifício, né? E quando eu expliquei pro tatuador, eu falei principalmente da característica que me interessa mais, nesse caso, e aí depois, quando a gente falar sobre práticas pessoais, eu posso falar um pouco, né? Um pouco mais no caso, mas para mim, assim, foi muito essa questão do sacrifício, no sentido de que, além dele ser uma entidade que eu tenho muito respeito, além de ser uma entidade que eu tenho um pouco de culto dentro da minha linha religiosa, do terreiro de Umbanda Esotérica, que eu sempre cito. Lá a gente tem bastante influência, como eu falei já, né, da religião hindu e da parte de cigano e tal. Eu tenho muito essa questão de ver que para a vida, e isso eu acho que é uma visão bem interessante de Ganesha que dá para explorar um pouco aqui. Na vida, muitas vezes a gente tem que fazer sacrifícios e abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? E pelo menos para mim é uma característica que é pouco lembrada pela maioria das pessoas, que a maioria das pessoas hoje em dia vê mais a questão do abridor de caminhos, mas que é a questão de abrir mão de algo para se ter outro algo. E, cara, para mim é uma das características mais importantes, justamente quando eu paro para pensar que tudo que a gente faz, toda escolha que a gente faz, é ao mesmo tempo abdicar de outra escolha. Eu acho isso muito, muito legal, sabe? Muito, muito bonito, principalmente. E só para fechar essa questão da simbologia, a gente tem um outro elemento muito interessante nas imagens de Ganesha, que é geralmente um rato, né? Às vezes ele é representado montando esse rato, mas em algumas imagens, né, na maioria das imagens que eu vejo, esse rato está simplesmente ali do lado, né, embaixo dele, ali no cantinho, pés dele, na verdade, né? E esse animal, ele vai representar os diversos problemas da vida e a instabilidade da mente. Então, sentimentos como medo, ódio, desejos sombrios e coisas assim. Ganesha vai se colocar acima de todos esses sentimentos e vai dominar eles, né, como ele domina o rato. E a gente até pode fazer um paralelo com aquela crença popular que existe, né, de que o elefante, aquele ser grandioso, né, tem medo dos ratos, né? E justamente Ganesha ali se sente à vontade com o rato e domina ele, né? Então é o domínio sobre o medo. Né? Agora eu me preocupei um pouco, porque semana passada eu tatuei um rato.
Eu acho que isso, vendo essa simbologia, eu acho que não deveria ter o feito, mas enfim. Não, mas o se rato é você, tão bonitinho. Sim, não, se eu você também. pesquisar, você acha um simbolismo legal do rato aí. Só mudar a religião dele. Olha, preciso achar uma religião que fale bem, porque se for depender do hinduísmo, acho que eu me ferrei um pouco.